É uma sensação horrível você olhar para uma questão de matemática e não conseguir responder. Ou pior, você vê uma pessoa ali explicando, o professor, e você olha e você não conseguir entender. Dá uma frustração, dá um medo, dá uma insegurança. E esse é o grande problema que você que tem dificuldade em matemática precisa superar. E nesse vídeo eu queria falar sobre 3 elementos que vão ajudar você a aprender melhor matemática. O primeiro elemento não é o que estudar, não é como estudar, nada disso. O primeiro elemento é: você precisa focar na sua confiança. Provavelmente você está sofrendo de uma coisa chamada ansiedade matemática. O que é ansiedade matemática? Ai meu Deus, amanhã tem aula de matemática, eu tenho que fazer uma questão de matemática, eu tenho que calcular. Então, quando você ouve a palavra matemática, um gatilho é despertado em você. E esse gatilho gera frustração, gera medo, gera um sentimento de frustração. Então a primeira coisa que você precisa fazer é as pazes com a matemática. E talvez seja difícil, talvez você diga assim: "Bruno, não é possível, eu não consigo, eu não sou capaz". Veja, quando você diz: "Eu não consigo, eu não posso, é difícil", a nossa mente ela cria essa realidade. Então aprender matemática não é só saber calcular. Não é se perguntar, por exemplo: "Ah, mas por que eu preciso aprender tal assunto se eu não vou utilizar isso no meu dia a dia?". Não, é desenvolver o seu raciocínio matemático. Tá, mas o que eu ganho com isso? Você vai tomar decisões melhores, você vai perceber as coisas com melhor olhar, e aí você vai evoluir financeiramente, pessoalmente. Porque você começa a ver aquilo que você não via. Você já pensou aquela situação: "Poxa, era só isso?". Era só isso. Mas você não conseguia enxergar a situação, porque você estava preso ou preso naquele processo. Então, quando você estuda matemática, você desenvolve isso. Só que se você tiver esse bloqueio, você não consegue construir esse pensamento. Então, se você fica preso a essa ideia, você não avança. Então, como é que eu faço as pazes? Você deve estar se perguntando isso. O primeiro momento é mudar as suas palavras. Porque quando você diz é difícil, o seu sistema interno de aprendizagem ele vai criar uma dificuldade para isso. Quando você coloca que a matemática é uma frustração, o que acontece? Você estudou hoje, pode até ter aprendido um pouquinho. Poxa, Bruno, assisti mais um vídeo seu aqui na escola de exatas, gostei. E aí você vai para o momento da questão. Você já não lembra mais. Ou no outro dia você já esqueceu tudo. Por quê? O nosso sistema interno, ele faz uma limpeza quando você vai dormir. Então ele vai observando o que é positivo, o que é negativo. Então aquilo gerou dor, aquilo gerou sofrimento, e aí o que o sistema faz? Ele diz: "Olha, isso aqui gerou dor para o Bruno". O que gerou dor? Matemática. Então esconde. Pega isso aí e vai ocultar. Então você precisa dizer: "Eu gosto de matemática, eu tenho, ainda uma certa dificuldade, mas eu vou superar". Então eu preciso mudar as palavras em relação à matemática. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso olhar e dizer assim: "Eu consigo, eu posso, eu sou capaz". Esse é o primeiro ponto. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso entender que eu posso aprender. Não estou dizendo que você vai ser um gênio, nada disso. Mas você vai quebrar esse primeiro padrão. Esse é o primeiro ponto. Trabalhe essa mentalidade. Principalmente, dica de ouro, antes de começar a estudar. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu me vejo aprendendo, eu consigo aprender. Aí é o primeiro passo. Feito isso, repetição antes de estudar, você vai para o segundo momento. Comece agora de uma forma diferente. Comece estudando assuntos mais simples, com a linguagem de um professor que tem uma preocupação maior. Por que eu estou falando isso? Eu tive dificuldade em matemática na quinta, sexta, sétima série, passei por tudo isso que você está passando aí. E eu consegui, graças a um professor, despertar o prazer. Ou seja, mudei a minha mentalidade, avancei. E aí eu entendi que eu precisava era do básico. Então, se você tem dificuldade em tabuada, vai estudar tabuada. É tanto que na minha escola de exatas, que está aí no link da descrição, eu começo o primeiro módulo com nivelamento, onde eu ensino cálculo de números decimais. Mas Bruno, é vergonhoso? Como assim? Eu sou um adulto e você começa por esse módulo? Não, comece pela realidade. Então, claro, se você já está nivelado, você pula um módulo.
mas é começar a estudar o básico. Aí o que que eu faço? Eu vou buscar questões de ensino fundamental. Calma, para desenvolver a confiança. Olha, estou acertando. Lembra? Primeiro objetivo, mentalidade. Segundo objetivo é começar a trabalhar esse movimento de questões mais fáceis. Claro que aí eu vou aumentando o nível, depois nível médio, depois nível superior, eu vou avançando, porque o erro do aluno é que às vezes a aula, e claro, ele não vai ter essa maturidade, a aula não prepara para aquele nível de questões. Às vezes você assistiu uma aula, você adorou e tal, e quando você vai fazer as questões, você não conseguiu. Por que isso aconteceu? Porque a aula não preparou. Eu tinha colegas de matemática que faziam isso. E diziam assim: "Ah, professor", tinha aluno que falava comigo: "Ah, professor, poxa, você bota muitas questões difíceis". E eu digo: "Então, o objetivo aqui é um preparatório, preparar". Então, a dificuldade ela tem que ser vista agora, porque se você não olha para a dificuldade agora, vamos lá, na hora da prova você tem dificuldade, não tem? Tem. Aí eu lhe pergunto: "Quantas questões você acertou na última prova que você fez de matemática?". "Ah, eu zerei". Por quê? Você quer só o fácil, você quer só o processo do agradar. Então você vai ter o fácil sim, para você desenvolver a confiança, mas aí você precisa o quê? Desenvolver a segunda camada, que é vou avançar o nível. Então se você não está vendo questões difíceis na sua aula, corra, porque você não está sendo bem preparado. Se a pessoa não está colocando ali questões do seu concurso, por exemplo, ou que vai ser abordado numa prova, se isso não está acontecendo, corra, porque você está sendo enganado. É aquele professor que o foco é dar o que você quer. Você não quer aprofundar, então eu vou fazer isso, vou ensinar o básico. Você vai se sentir feliz e, na verdade, você está se enganando e ele está te enganando. Agora, eu, como professor, na minha visão ética, não posso fazer isso. Eu tenho que mostrar a realidade. Então aí vai ser o momento que vai entrar dificuldade, aí que vai ser o momento que você vai ter dor, que vai ter sofrimento, mas como você já desenvolveu a sua confiança, na hora que diz que aquele é difícil aparecer, o que é que vai acontecer? Você vai dizer: "Eu posso, eu consigo, eu sou capaz". Você muda a história. Eu lembro de um aluno, e eu nem estudava mentalidade na época e tudo mais, neurociência, mas eu acreditava muito nisso. E ele me falou uma coisa interessantíssima, ele falou assim: "Bruno, passei no concurso, eu queria agradecer. Eram 5 questões, eu fiz 4 de RLM, e na quinta questão não conseguia responder, me deu um nervosismo, e aí eu me lembrei do que você falou. Eu sei, eu consigo, eu posso. E ele falou assim: eu gritei internamente isso, não sei como. Fui fazer outras questões, daqui a pouco veio o insight, eu respondi e gabaritei RLM. E foi por causa desse um ponto a mais que eu consegui estar no número de vagas e eu sou concursado hoje. Então, quer dizer, às vezes a gente tem que gritar e dizer: eu consigo, eu posso. É quando a gente fala da crença limitante para a crença impulsionadora. E esse é o grande erro. Se você não resolve lá o primeiro problema, você não avança. Até porque isso não é meu, isso é uma regra aristotélica da vida. O resultado ele é um encadeamento de pensamento, sentimento e ação. Então, se você não tem um pensamento, não tem uma mentalidade, se você não crê, você não vai conseguir. Então, a segunda fase é me preparar corretamente. Qual é a terceira fase agora? É a fase que agora eu entro numa autogestão. Eu me torno gestor da minha aprendizagem. É quando eu olho para a questão e faço a seguinte pergunta: tá, como é que eu posso responder isso de uma forma mais simples? Esse é o terceiro estágio. E aí o pessoal não chega nisso. Então ele gasta às vezes 10 páginas para responder uma questão e ele acha que está feliz. Por quê? Porque a ideia inicial era só entender matemática. Não, agora você tem que fazer esse questionamento. E aí que você vai ter trabalho, você vai ter dificuldade. É olhar e dizer assim, tá, mas como é que eu posso responder isso? É aí que eu vou entender, por exemplo, qual é a ideia central do assunto. Grande problema de reconhecimento. É a autogestão que vai dizer assim, tá, mas o que é um MMC mesmo, esse mínimo múltiplo comum? Ah, tá. Então é uma situação repetitiva que afirma um encontro e pergunta sobre o próximo encontro. É isso? Sim. Eu começo a entender as ideias centrais, as palavras-chave dos assuntos. Dá um exemplo clássico. Professor, eu tenho dificuldade em análise combinatória e probabilidade. Não tem como, porque a probabilidade é um número entre 0 e 1. E ele vai falar a chance de algo acontecer. E análise combinatória vai falar em possibilidades, ou seja, quando eu domino a linguagem, quando eu domino o básico da linguagem, não tem erro, não tem problema. Aí você para e diz: "É verdade". Mas o problema é
que você não entrou nesse outro modo. Então, se você quer aprender matemática de verdade, tem a escola de exatas aí, que vai trabalhar tudo isso lá com vocês, mas, por favor, sigam essas 3 camadas e reconheça qual é a sua situação, se é mentalidade, e não só para matemática, serve para qualquer disciplina. Trabalhe primeiro a sua mentalidade, faça as pazes com essa disciplina que você tem ódio. Você não precisa amar ela, mas você precisa aceitar. Beleza? Aproveita e me segue aqui, vídeos terças e quintas às 11 horas aqui na Escola de Exatas, e coloca nos comentários como é que foi para você assistir essa aula. E o mais importante, se você chegou até o final, coloca aí ansiedade, que é a palavrinha-chave de hoje. Forte abraço, até a próxima.